Valendo, vamos lá, gente, animado! A ideia já faz muito tempo que eu tinha vontade de fazer, desde muito tempo, não sei precisar que época da vida, mas eu sempre tinha vontade de fazer alguma coisa que permanecesse, assim, que ficasse mais tempo depois que a gente não estiver mais por aqui, que a obra fique, que seja uma obra que não seja perecível, como eu costumo dizer. E vendo os filmes dos artistas que eu sempre gostei, que já não estão mais aqui nesse plano físico, e o trabalho deles segue aí alegrando as pessoas, várias gerações. Então a ideia eu tenho de faz muito tempo, já não sei dizer certo sim quando foi, mas se perde com o tempo de vida que tem. Na verdade eu não tive a oportunidade, eu criei ela, tá? Porque foi tudo feito com o esforço da gente mesmo. É um filme que foi feito sem verba pública, não tem essas leis que tu pega dinheiro público para fazer o filme. Tem filmes que saem que o povo nem sabe que saiu, e é o povo que está pagando o filme. Então não foi uma oportunidade que surgiu, a gente criou essa oportunidade de fazer o filme para realizar esse sonho, esse desejo, essa vontade que eu tinha de criar um produto que não fosse simplesmente CDs e DVDs, que são os produtos normais que os artistas, na sua grande maioria, fazem. Eu queria fazer mais um produto, que era o filme. Então eu criei essa oportunidade, de modos que pudesse deixar mais um trabalho diferente do que eu já tinha feito até então. 2011 foi a primeira vez que eu falei abertamente que ia fazer o filme. Mas dali, fazendo roteiro, pensando em quem que ia participar de cada cena, cada ator ou atriz que seriam os personagens, porque na verdade esse filme eu transformei todo mundo em ator e atriz. Peguei pessoas comuns que não eram nem ligados à arte, na sua grande maioria, para ser atriz, para ser ator. Peguei familiares, peguei amigos, peguei parentes e botei a atuar. Uma pessoa uma professora de colégio, não, virou atriz. Sei lá, de várias profissões, por causa que eu acho que cada um deles ia passar uma coisa bacana. Porque assim, por exemplo, você vê uma atriz, um ator que faz assim, por exemplo, novelas, por exemplo, que fazem novelas, termina uma e começa a outra, eles não me convencem mais. Entende? Confunde muito, muda só a roupa, a voz é a mesma, fica uma coisa que já não me convence mais. Então eu quero trazer pessoas que o público não conhece, que não conhecia, fazendo esse tipo de trabalho. Então familiares, parentes, amigos, a maioria amigos, vieram ser atores e atrizes. E artistas gaúchos, por exemplo, que são artistas de outras áreas, músicos, cantores, compositores,
que nunca atuaram para um filme, então todos amadores, se transformaram em atores, e todos eles, sem exceção, me surpreenderam positivamente. Não surpreenderam tanto porque eu já visualizava e acreditava que eles iam fazer muito bem feito o papel que eu imaginei para cada um deles. Então, eles surpreenderam mais uns aos outros do que a mim, porque eu já tinha certeza que cada um deles ia se sair muito bem no papel. Então, pessoas anônimas e amadoras participaram do filme e foi muito bacana ver isso acontecer. Gustavo, dá uma caroninha. Mas Deus santo, me paga, maledito, eu tenho que continuar a viagem. Ah, mas então pega aí. Massacre. Corta, vamos de novo. Então a pessoa lá no outro estado do Brasil que não conhece esses atores e atrizes, que até então nem eram atores e atrizes, vão ver eles interpretando um papel e vão ter certeza que eles são aquela pessoa, que aquele personagem que um deles está interpretando, que aquilo existe, que aquilo não é um personagem fictício, que é real aquilo, que aquilo está acontecendo. Por quê? Porque não ficou mecânico, não ficou artificial, e eles nunca viram essa pessoa fazendo outro papel. Ô tio, eu tinha uma barba feia assim igual a tua, daí eu mandei cortar. E eu tinha uma cara feia que nem a tua e deixei a barba, seu sem respeito mal educado. Corta, volta. Nós vamos fazer mais uma. Sim, eu mesmo fiz o roteiro, fiz a direção, produção, o que mais? Essas coisas lá do tudo assim. Roteiro, direção, produção, maquiagem, contra-regra, continuidade. Por quê? Porque eu não tenho formação acadêmica para não fazer nada disso. Então não podia envolver um profissional em alguma área dessas e as outras áreas serem amadores. Então eu não podia pegar um diretor para vir dirigir o filme, que a ideia eu tinha o filme todo pronto na cabeça. De repente ele ia fazer alguma coisa me exigindo coisas que eu não daria conta de fazer, ou os meus atores e atrizes não seriam capazes de fazer, dentro da metodologia teórica do estudo que fazem para se tornar um ator ou atriz. E eu não poderia também deixar que ele me privasse dos improvisos, da forma totalmente artesanal com que o filme foi feito. Então eu não pude botar um diretor por causa disso. Eu mesmo queria dirigir, eu queria um clima de festa, um clima de alegria, e que as pessoas que vieram participar desse filme, justamente por não serem profissionais, se sentissem muito à vontade para fazer esse trabalho. Foi o que eu procurei fazer com cada um deles, deixar eles muito à vontade para atuarem, cada um no seu papel, para que ficasse o mais natural possível. E foi o que aconteceu. Porque, além do pessoal tudo ser amador, a grande parte, assim, tirando o Pipiolo, que já era acostumado a fazer filme, o Gaúcho da Fronteira, que tinha participado de um filme, mas os demais todos amadores. Eu lembro que a Berenice Zambojo, quando eu falei com ela, ela me disse: Paulinho, eu tenho dificuldade em decorar texto. Eu digo: que bom, Berenice, porque aqui ninguém decora. Por isso que eu quis ser o diretor, para deixar um climão de festa. Eu digo: se esse filme não ficar bom, se esse filme não der certo, pelo menos nós vamos se divertir durante o tempo que vamos estar fazendo ele. Então ninguém levava texto decorado. A gente dava uma passada antes para se familiarizar com o texto, com o que teria que ser feito, e no outro dia a gente fazia espontâneo, natural, para não ficar mecânico, para não ficar novela, né, que fica muito artificial. Tome um galfo. Pra que esse galfo? É que eu tô dando sopa. Mas sopa não se come de galfo? Sopa se come de colher? É que eu sou difícil. Ah, bom. Corta! Valeu! Eu procurei filmar esse filme todinho no interior aqui de Gramado por uma questão de logística, por estar mais perto, para a gente não precisar se deslocar com a equipe para muito longe. E aqui a gente está em casa, ficaria tudo mais fácil. Então eu gravei quase todo o filme no interior da cidade de Gramado. Gravei uma cena na cidade de Mostardas, foi a cena do Caipira com o Teteco, porque ele estava com o circo lá, ficava mais fácil a gente ir até ele do que ele vir até aqui. Gravei duas cenas em Taquara. Por quê? Porque eu queria gravar no local, que o filme fosse feito no cenário próprio. Foi a cena que eu fiz na agropecuária rio-grandense, do Vaninho, e a cena do bar, que foi com o Joel Correia, lá em Taquara, no sítio dele. E aqui em Gramado, no interior,
a gente encontrou um pouco de dificuldade, claro. Teve lugares que a gente foi gravar aqui no interior de Gramado, por exemplo. Tem um museu lá de rádios antigos, coisas assim. E o proprietário queria cobrar pra gente gravar. Até aí tudo bem, só que ele não queria dar preço. Ele queria que a gente gravasse primeiro pra ele dizer depois quanto ia cobrar. Então, ele chegou a insinuar de brincadeira, mas uma brincadeira muito sem graça, que eu podia dar o meu carro pra ele, de repente, pra gravar lá. Aí a gente foi procurar fazer em outro lugar, porque agora eu poderia estar divulgando o estabelecimento dele, que é aberto ao público, cobra ingresso, e não tô. Então quem perdeu foi ele, porque a gente fez a cena de qualquer forma, em outro lugar. A gente fez essa cena na casa da minha querida afilhada e meu afilhado, a Cris e o Emerson, na cidade de Canela. Foi uma cena que foi filmada fora de Gramado também, aqui em Canela, que pra mim é a cidade do meu coração também, porque já morei lá. Então a gente ia fazer uma cena em São Francisco de Paula, a cena do banco, lá tinha uma história lá pra gente fazer, que ficaria bacana. Aí fomos lá falar com a proprietária, a mulher totalmente fora da gaiola, desnorteada, queria saber como é que era o figurino. E eu falei, minha roupa é a bombacha remendada, remangada. Ela enlouqueceu, que não pode, que o gaúcho tem que estar tudo de camisa branca e lenço vermelho, senão não é gaúcho e tal, bota sanfonada. A véia é totalmente fora da gaiola. Fizemos em outro lugar, porque daí podia estar aqui divulgando o estabelecimento dela. Quem perdeu foi ela. Com um rigor idiota, que no meu entendimento não existiu nem no tempo da Revolução Farroupilha, que dirá agora. Então é uma pessoa que não tem nada a ver, não tem noção do trabalho que a gente estava fazendo, né? Então teve algumas dificuldades, a gente tem que fugir de cenário. Gravamos no sítio com um amigo da gente, é caseiro. Lógico que eu não vou dizer o nome dele, porque ele nos permitiu que eu gravasse num cantinho do sítio lá, que daria um cenário bacana. Não ia comprometer em nada a residência do proprietário, que inclusive já vendeu o sítio, eu poderia até dizer qual é, mas prefiro não dizer, não vem ao caso. E a gente foi lá gravar sem que o dono soubesse, mas o caseiro nos permitiu que gravasse, que era só natureza, só mato, não aparecia o local, não comprometia o proprietário. E a gente estava gravando e ele recebeu durante a gravação o telefonema que o proprietário estava indo para lá visitar o sítio, e a gente teve que juntar tudo e fugir do cenário. Bem, que guri que é um exemplo. Esse guri é bom demais. Eu esqueci o texto, tô nervoso. O papai tá chegando, conta que pariu. Sai caminhando, vai Vamos sair aqui, ó. Então aconteceu de tudo um pouco. A gente gravou 2 cenas em Igrejinha também. Eu ia fazer uma cena num complexo que tem lá em Igrejinha, que ia me facilitar muito, por amizade que eu tenho com muita gente em Igrejinha. Então a gente ia fazer no mesmo local a cena da igreja, que é a cena inicial do filme, ia fazer a cena do boteco, né, que foi feito depois lá no Joel, e a cena do banco, todas as 3 no mesmo lugar, Igrejinha, num parque que tem ali. E aí fomos lá, tudo certo, aprovamos, achamos que estava legal, o local ia nos facilitar, tudo no mesmo local para fazer as 3 cenas diferentes, né? E aí depois eles disseram, a gente vai permitir, mas daí queriam cobrar, que eu tinha que fazer um show para eles lá em troca do trabalho. E o show eu faço beneficente para quem tem fome ou precisa de remédio. Para pessoa gorda e São de Lombo, não vou fazer show beneficente, né? Tem que ajudar quem precisa, não quem não precisa. E daí a gente acabou não fazendo. Poderia também estar divulgando e agradecendo por ter feito lá nesse determinado parque. Não, a gente daí fez em outros lugares. Para dizer, o que eu estou dizendo com isso? É porque tem as dificuldades. E eu não estou me queixando, isso eu digo dando risada, porque cada dificuldade que surge é uma oportunidade que a gente tem de crescimento. Quando a oportunidade surge, ela está nos ensinando, não é esse o caminho, dá a volta, lá é melhor, vai por lá. E foi o que a gente fez, todas as dificuldades que a gente encontrou, a gente saiu dali e encontrou lugares melhores para fazer as locações. E ficou maravilhoso, a gente mostra cenas desse filme no interior da cidade de Gramado, maravilhosas e coisa que o turista não conhece. E às vezes é bom que nem conheça, né? Ô, Bartira! Para aí um bocadinho que eu vou apear aqui, que eu quero dar uma assuntada aqui com essas plantas aqui, ver o que é que tá acontecendo. Mas rapaz, é tu que manda. Então espera por aí um bocadinho. Muito bacana e sempre muito preocupante, né? Porque a gente sempre... Eu que nunca tive vaidade, nunca, como diz no popularesco, né? Nunca deixei subir para a cabeça. E eu, cada vez que surge o trabalho, o que traz para mim é a responsabilidade que aumenta. Porque o humorista tem que estar sempre criando, a gente não pode ficar se repetindo. Tu subestima a inteligência da plateia ou do público e dura curto prazo a tua carreira. Então tem que pensar a médio e longo prazo. Cada vez que eu me proponho a fazer um espetáculo ou a
a criar um produto, a responsabilidade aumenta. Eu entro sempre muito preocupado com aquilo, mas de outra forma, assim, muito feliz, muito contente de poder estar fazendo uma coisa que sempre sonhei fazer. Então, quando a gente marcou o primeiro dia, porque até então eu ia fazer esse filme de brincadeira. Eu ia fazer esse filme para brincar, para a gente olhar em casa com a câmera amadora e tal, para a gente ver como é que se faz um filme, para depois fazer o filme que era o que eu queria fazer, que é o Paulinho Mixaria morando com a sogra. Na verdade, eu sempre quis fazer o segundo filme. O primeiro eu ia fazer só para brincar, só para passar tempo, para a gente mesmo ver. Só que daí eu pensei o que assim? Ah, eu preciso de uma vendedora para me atender numa loja. Aí liguei para Berenice Zambuja, minha querida amiga, se ela não queria fazer essa moça, participar sendo essa moça. Ela topou. Pronto, ai, ela quis, agora eu tô perdido, vai ter que ser. Aí eu pensei, eu precisava de um magrão aqui para me tirar para louco na beira do mato aqui, na roça. Liguei pro Renato Borghetti, querido amigo, irmão. O Borghetti topou fazer. Ai meu Deus, eles estão tudo aceitando. Walter Moraes, Joca Martins, Wilson Paim, Pepeu Gonçalves, Barbudo Farrista, Jimmy Pepiolo. Todo esse povo aí, eu devo ter deixado de citar algum aqui dos desconhecidos, Teteco, Paulo Fernandes, artistas Bruno Neyer, Odilon Ramos, enfim, fui ligando para cada um deles, olha, eu precisava que tu participasse do meu filme, fazendo um determinado papel, Joel Correia, e todos eles toparam na hora, digo, meu Deus, agora já não posso mais brincar. Aí eu tive que fazer o filme às ganhas, valendo, e isso me deixou nervoso, preocupado. Como é que eu vou dirigir esse povo importante todinho? E aí é o seguinte, não se esqueça que não pode olhar para as câmeras, tá? É complicado, é muita responsabilidade para mim que não tenho formação para isso. Mas foi muito prazeroso. Fomos gravar o primeiro dia de madrugada com aquela expectativa de ver o sol nascendo e tal. Foi maravilhoso, foi muito bacana e foi muito legal. No primeiro dia da gravação, 4 horas da manhã. E aí quem vem junto com a gente aqui? Tá lá o Jorge das Cavernas. O seu chapéu do Dinho das Selvas. Ao seu lado, O Donha, barba feita. que é o técnico de áudio surdo. Olha ali, olha o galope que ele vai dar na frente da casa. Branquinho, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Deus a Deus, que maravilha. Olha, não saiu da tela ali. Não, tá no quadro. Vocês tiveram oficina de filmagem, Na verdade, o primeiro dia de filmagens que a gente fez, a gente filmou apenas o amanhecer, né? Foi isso? Foi. Filmamos só o amanhecer para ser a abertura do filme. Aí depois, no dia 16, isso era dia 15, né? De janeiro de 2013. No dia 16, a gente foi fazer as primeiras cenas mesmo valendo, que eu fui participar das primeiras cenas, que era todas as externas, quando eu acordo e tal, toda a parte externa da minha casa no filme, que foi filmado na mesma locação. O início da serenata, enfim, cada vez que eu saio e entro em casa. E nesse dia realmente eu me machuquei, a gente filmou o dia todo, quando era meio-dia mais ou menos. Eu tava gravando e eu não sei o que eu esqueci em casa. A gente tava gravando umas cenas lá, acho que foi o chapéu. Aí nós fomos em casa buscar o chapéu, eu e a Magra. Enquanto ela desceu em casa para pegar o meu chapéu, eu olhei para minha mão, tava de aliança. Eu tinha gravado várias cenas de aliança. E na história do filme eu sou um solteirão procurando um casamento. Como um solteirão procurando um casamento, um morador lá do interior, da cidade fictícia, do Rincão dos Loucos Surdos, vai estar de aliança. Não pode estar de aliança. Tivemos que refazer todas as cenas de novo. E aí, mais ou menos por volta do meio-dia, eu fui fazer uma cena que eu tinha que correr pro mato lá. E eu pensei assim comigo, tinha uma cerquinha baixa. Aí eu dei uma olhadinha, analisei, falei com o Jorge. Digo, tio, eu vou pular essa cerca aí. O diretor era eu mesmo, né? Eu mesmo decidi, Jorge, vamos posicionar as câmeras certinho para nós ir de primeira. Mas eu vou pular, em vez de eu passar essa cerca, eu vou pular ela, com o sapato grandão. E aí eu não cuidei o terreno do outro lado, onde eu ia cair. Onde não era para eu cair, eu ia cair no sentido de aterrissar lá e seguir a cena, né? E aí eu vim correndo e pulei a cerca. Pulei muito bem, até aí tudo certo. Aí, né, fui dando passadas e aí era a descer assim, ó, o terreno. E era cheio de bicos de pedra. Na terceira passada que eu dei com o pé esquerdo, eu virei o pé. E virei o pé e caí mesmo, caí valendo mesmo, me machuquei. Se não tivesse um araucária muito grande no caminho, eu tava caindo até hoje no meio daquela sanga lá, porque cruzava uma sanga, um riacho, bem na parte de baixo, assim, onde eu ia cair. E aí eu fiz um griteiro lá, torci o pé, machuquei, botei um griteiro e o pessoal todo lá batendo pau. Legal, foi de primeira, valeu, maravilha. E eu todo arrebentado lá com o pé desse tamanho, tornozelo, desse tanto assim.
Mexe um bocadinho. Ah, espera um pouquinho. Cara, será que valeu? Valeu. No primeiro dia. Aí segui fazendo as outras cenas daquele dia todas com o pé machucado. Claro, a gente botou gelo e tal, aquela coisa toda, paramos um pouco. Mas aí tem algumas cenas que eu ou chego em casa ou saio meio mancando, que dá a impressão que eu tô meio que imitando o Mazzaropi, e não é, jamais ia tentar imitar uma pessoa da capacidade do Mazzaropi. É que eu tô mancando mesmo, pé machucado mesmo. A hora que eu vou rachar lenha e tudo, tô com o pé realmente machucado. Foi no primeiro dia de filmagem. Filmamos durante muito tempo com o pé machucado. Meu, doeu muito? Mas aprendi. Não que eu não deva pular cerca no próximo filme. Eu aprendi que no próximo filme tem que olhar o terreno antes de pular. Né? Ou botar um colchão lá para me atirar nele. Isso nós fomos filmar ali na Linha Bonita, no sítio do Seu Idalêncio. E aí a gente reuniu, marcamos com a turma toda, né? Aquelas cenas da chegada do Seu Delicado com a família toda dele, com as filhas. E envolveu ali umas 20 pessoas ou mais, não sei, acho que mais, por fora e na frente das câmeras. E a gente foi pra lá e a cena, eles iam chegar numa carreta de boi, uma carreta mesmo, de boi, puxada a boi. E eu combinei com o Seu Idalêncio, ele tinha a carreta, tinha os bois, e fomos pra lá, só que nós esquecemos de combinar com os bois, né, que eles tinham que puxar a carroça. E os bois não eram acostumados a puxar a carroça, eles eram acostumados a puxar arado só. E aí a gente passou o dia todo. Primeiro a gente marcou pro sábado. Veio todo mundo pro sábado. E a gente esperando 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, amanheceu, nublado, chuvoso. Não deu pra gente gravar. Previsão do tempo nos traiu. Aí alguns ficaram acampados no sítio, alguns foram pra casa. No outro dia todo mundo voltou, no domingo, 6 horas da manhã. Nos encontramos, tomamos um café, fomos gravar. E aí conseguimos gravar, porque o dia estava bonito. E gravamos, que aí os bois não colaboraram muito. Porque não tinha como a gente gravar descendo o morro com os bois que não eram acostumados a puxar carroça, carreta no caso. Então aparecia alguém ou no freio da carreta atrás ou segurando os bois na corda na frente. Então a gente gravou o dia todo e não conseguimos usar nem 30 segundos desta filmagem. É uma pena, ficou muito bacana. A gente guardou aí para recordação, para os extras, mas depois tivemos que refazer. E como disse antes, toda vez que de uma forma não deu certo, algum obstáculo nos atrapalhou de fazer, surgiu a ideia de fazer de modos que ficasse melhor ainda. E a gente refez ele chegando da cidade com a família, Seu Delicado, chegando com a família no ônibus, que é o ônibus que nos acompanha nos trajetos deste filme. Ficou ainda mais bacana e mais bonito. Valendo! Bom dia, meninas! Bom dia! Miserável! Que foi, maninha? Que homem mais feio! Corta! Complicado pra mim, que não tem experiência, mas o bom é que o pessoal todo também que participou, ninguém tinha experiência. Então a gente fez mais ou menos que nem aquele rapaz que nunca tinha andado a cavalo, e a primeira vez que foi andar montou num cavalo chuco, que nunca tinha sido montado, para os dois aprender junto, né? Então, uma coisa que seria difícil, tenho certeza que se eu tivesse ali como diretor lidando com atores profissionais, eu teria tido mais trabalho. Valendo, vamos lá, gente, animado. Atenção, do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Valendo, pode ser. Mas bem animado, caminho pode caminhar rápido, bem animado, não muito devagar, sem olhar pra cá. Pode ir entrando na igreja que ele tá chegando. Que, com raras exceções, sempre tem um ou outro no meio que já é mais estrela, que já se acha que tem que ter um tratamento diferenciado, enfim. Então ele, como todo mundo era simprão, todo mundo era amador, como eu, como ator e diretor, ele também era amador, acho que foi muito fácil de lidar. Claro que bastante gente, é mais complicado do que numa cena que envolva 1 ou 2, 3 pessoas só. Mas para fazer um ensaio ali, um ensaio geral, gente, vocês vão vir por aqui, vocês por lá, uma vez só que falei com cada um foi o bastante. Então era bastante gente para lidar, pareceu ser muito difícil de fazer a cena, mas o que atrapalhava a gente só porque era uma rua pública e a gente estava gravando, passava um carro. Olha o carro. Pode voltar, vamos fazer de novo. Para aí, gente, vamos ter que fazer de novo, desculpa. Ah, ia segurar o carro aqui. Não, deixa passar, deixa passar. Vai ficar sentando aí, aqui, ó. De volta, todo mundo de novo, por favor.
erguia muita poeira, estrada de chão, enfim. Mas tirando isso foi muito fácil, foi muito prazeroso, porque as pessoas todas que vieram participar, todos os atores e atrizes que participaram ali, ou com fala ou como figurantes, vieram para somar e vieram com muito carinho, com muito amor. Então o que era para ser muito difícil foi muito fácil de fazer. Valeu! Aleluia! Tu que foste e viestes, que me trouxestes? Eu que fui que vim pra roubar os quim-quim, não foi bem assim. Eu me dei muito mal, me soltaram na uau, me apalparam de pau. Na minha infância passei vendo filmes do Teixeirinha, Mazzaropi, e o Teixeirinha sempre fui muito fã dele, porque ele deixou uma obra fabulosa junto com o Zé Mendes. O Zé Mendes fez 3 filmes, o Teixeirinha 12, o Teixeirinha participou como contratado de 2 filmes, depois, com aquela visão empreendedora única dele, montou a sua própria produtora e produziu 10 filmes dos seus 12. 10 ele mesmo produziu. Então lá perto de casa tinha um salão Sperp, lá onde a gente morava, em Parobé, que a gente ia para lá de tarde, todas as quartas-feiras, montar as cadeiras e os bancos assim, porque de noite ia passar o filme do Teixeirinha. Então a gente ia lá, montava as cadeiras e os bancos, aqueles bancos de madeira grande assim, a gente ia lá montar, aí não pagava ingresso para ver o filme. O senhor que passava os filmes, ele não cobrava ingresso da gente, sabia que a gente era pobre e gostava de ver os filmes, a gente não incomodava, a gente ia para assistir mesmo porque gostava, não era para fazer barulho nem para atrapalhar a vida dos outros. Então era bacana, e eu me encantava com o Jimmy Pipiolo, porque o Jimmy Pipiolo fazia a comédia dos filmes do Teixeirinha. Eu sempre gostei de comédia, eu nunca gostei de drama. Drama cada um tem o seu pessoal. Então eu ficava apaixonado por as atuações do Pipiolo, que fazia graça nos filmes. Em 10 filmes do Teixeirinha ele trabalhou, ele só não trabalhou no primeiro e no último. Nos 10 do meio, um que era contratado, que era o Motorista Sem Limites, que foi o segundo que o Teixeirinha participou, o Pipiolo já começou a trabalhar ali. E não participou do último, que era Filha de Iemanjá, mas nos outros 10 ele participou. Então ele estava em todos os filmes praticamente do Teixeirinha que a gente via. Estava o Jimmy Pipiolo lá fazendo a graça, encantando a plateia com o seu humor.
Então me surgiu a vontade de convidar o Pipiolo para participar do meu filme. Claro que com muito medo, com muito respeito, com medo dele não querer, não topar, não aceitar, enfim. Todos os outros amigos eu falei por telefone. E ele não, eu fiz questão de ir na casa dele, ele morava em Tramandaí na época. E eu fui lá pessoalmente, nervoso, fui sozinho, não levei ninguém junto. Porque se não me desse coragem, eu voltava para casa sem falar com ele. Eu estava com medo que ele não aceitasse. Aí ele me recebeu lá com aquele carinho, aquele amor que ele sempre foi. E eu fui aos pouquinhos conversando com eles, olha, fazer um filme assim e tal. Custei muito, até que disse para ele que adoraria que ele participasse do filme. E o pior ainda, eu tinha que dizer que eu queria que ele fizesse a Dona Libória. Que ele é muito bom interpretando mulheres, ele é sensacional, é fabuloso. E ele topou na hora, com aquele carinho, aquele amor que ele tem por a gente. Ele não fez diferente do que eu sonhava que ele faria. Então o Jimmy Pipiolo veio enriquecer e o meu filme, ele trouxe a minha infância para o meu presente. O meu passado, eu revivi ele nessa emoção de ter o Jimmy Pipiolo participando do meu filme. Foi maravilhoso e eu amo ele de paixão, só tenho a agradecer. Ô minha gente, desculpa eu comentar, mas não tem coisa mais triste que vizinho incomodar. Ô minha gente, desculpa eu comentar, mas não tem coisa mais triste que vizinho incomodar. Lá onde eu moro me surgiu uma vizinha que o prazer da vida dela ia azarar com a vida minha. Na verdade, ídolos, eu tive a presença de muitos nesse filme, mas eu consegui homenagear 2 ídolos nesse filme que já não estão mais aqui nesse plano físico, já estão no plano espiritual. E 2 pessoas que me deixaram um exemplo fabuloso, né? De certa forma 3, na verdade são 3. Eu consegui homenagear o Teixeirinha, trazendo o Jimmy Pipiolo para esse filme. Que o Teixeirinha sempre acreditou nele e eu tive essa felicidade de ter o Jimmy Pipiolo nesse filme. Mas os outros 2, eu não teria como homenagear eles fisicamente, não tinha como ter eles ali. Eu pensei de várias formas. Eu queria ter o Mazzaropi, que é o nosso Chaplin brasileiro, e queria ter o Charlie Chaplin nesse filme de alguma forma. Eu pensei em muitas maneiras. Pensei em alguma cena ter um quadro do Chaplin pendurado, ou um cartaz de um filme do Mazzaropi. Eu pensei em muitas formas, quando estava fazendo o roteiro. E aí, com a graça de Deus, me veio a ideia aí deles aparecerem no filme. Como que o Chaplin pode aparecer no meu filme? Não tem outra forma. O Chaplin estar no filme meu, mesmo que ele estivesse aqui ainda, seria um sonho. Seria um sonho ter o Chaplin no filme. Um sonho. Tá aí. Forma de ter o Chaplin no filme. Através de um sonho. Eu desmaio e sonho com o Chaplin. E aí a gente montou um cenário lá no sítio e fizemos uma cena assim, imitando as cenas e cenários do Chaplin. Um banco, um guarda, uma moça e um jardim. Pronto. É o que o Chaplin fazia. É o que ele precisava para fazer uma obra-prima. Porque ele era um gênio. E foi o que a gente fez. Aí consegui trazer o Chaplin para o filme através de um sonho. E há muitos anos atrás eu dizia para o Pepeu Gonçalves, meu querido amigo, eu dizia: Pepeu, o dia que eu fizer um filme que eu quero homenagear o Chaplin de alguma forma, se eu conseguir, tu vai ser o meu Chaplin, tu é o Chaplin. E ele dava risada, ele achava que não. E aí a gente fez, tá aí. Eu mesmo fiz a maquiagem nele. Queria apresentar para vocês rapidinho aqui a nossa maquiadora, Paula, tá bem? Paula Silva. Paula Silva, tá? A gente tem que fazer de tudo, como eu digo, né? Como disse o Walt Disney, né? Conhecido por Walt Disney. Se tu pode sonhar, tu pode realizar. Também realizando o sonho. Fizemos a roupa, a Magra se virou para lá, para cá, fomos num brechó, conseguimos comprar calça, sapato, e casacão, botamos o botão, tudo, chapéu, fomos atrás, conseguimos montar. O Marcos, meu cunhado, irmão da Magra, rodou a cidade, achou uma estrela para botar no casacão do guarda, enfim. Foi maravilhoso, a gente correu para lá, para cá, deu tudo certo. E o Pepeu fez o nosso Chaplin maravilhosamente bem. Sem ensaio, a gente só deu uma passada, olha, tu vem por aqui, faz aquilo ali, tu vem aqui, o guarda cai ali e tal, e a Maga fica aqui, não olha pra mim, se faz de difícil e tal e coisa, e assim a gente foi fazendo e a cena ficou maravilhosa. E o Mazzaropi, eu peguei um amigo da gente que mora
em Porto Alegre, Viamão, por ali, na Grande Porto Alegre. E na época até nem estava morando em Viamão, tinha se mudado, acho que para São Jerônimo, liguei para ele, depois ele mudou para Porto Alegre e deu certo de vir participar, que é o Mazzaropi Cover, que trabalha fazendo imitações do Mazzaropi. E até ele estava muito adoentado, ele saiu praticamente do hospital para ir para Mostardas para participar dessa cena. E meio debilitado assim, de saúde na época, se recuperando e ficou bacana. Eu consegui daí também homenagear o Mazzaropi nesse filme. Ele vem como se fosse um Mazzaropi, porque existe milhares de Mazzaropis por aí. Porque Mazzaropi é todo aquele caipira do interior que tem pureza no coração e faz arte com amor. Então o Mazzaropi Cover, ele é um desses Mazzaropis, mas ele no filme não é o Mazzaropi. Ele vem me trazer um recado do Mazzaropi. Ô senhora, que tal da mexaria? Mandaram um recado para entregar para o senhor, mandaram um bilhete. E aqui tá. Quem faz arte com amor não morre nunca. Esse especificamente, esse problema de eu esquecer da mala de garupa em algumas cenas é erro de continuidade. E o continuista era eu mesmo. Então eu mesmo que errei. Teve cenas que eu gravei dentro, as internas, e esqueci que nas externas eu estaria com a mala de garupa no ombro. Então eu tive que inventar uma desculpa em cada cena. Eu chegava lá na frente e deixava a mala lá de fora. Aconteceu isso na eletrônica, com o Wilson Paim, e aconteceu isso lá no Galpão, no açougue, com o Odilon Ramos, Joca Martins, Walter Moraes e o Jaime. E o Magrão, o Alcindo, que participaram dessa cena. Eu tive que criar uma cena na rua que eu deixava a mala do lado de fora por algum motivo. Eu não quis botar nenhum ponto turístico nesse filme de Gramado. Eu não quis que o filme fosse assistido, vendido, entre aspas, por ter pontos turísticos. Ponto turístico todo mundo conhece. Quis mostrar o interior, uma cidade fictícia. Fiz em Gramado porque é onde eu moro há 27 anos e fica fácil para mim fazer aqui, para não precisar deslocar para muito longe. A gente montou o QG aqui e aqui a gente produziu o filme. Mas o próximo, por exemplo, pretendo fazer em outros lugares, vários lugares, não só aqui. Porque Gramado é a cidade do Festival de Cinema, mas isso aí não tem nada a ver. O meu filme não tem nada a ver com isso. O meu filme nem é do padrão deles, desses filmes que eles fazem ali, porque a gente nunca vê um filme que ganha o Festival de Cinema de Gramado ser vendido. A gente nunca vê um filme que ganha o Festival de Cinema de Gramado passar no cinema de Gramado. É só no dia do festival. Por quê? Porque é histórias que não agradam o povo. Então, por isso que o Mazzaropi era tão criticado, Chaplin era tão criticado, Teixeirinha era criticado. Por quê? Porque eles faziam o filme para o povo. Eles não faziam o filme com verba pública só para eles verem e se vangloriarem. Olha, tu viu o que eu fiz? Ah, vou fazer outro. Isso aí é idiotice. Isso é brincar com o dinheiro público. Isso aí, o dia que fizeram uma CPI disso aí, vai ter muita gente que vai passar vergonha. E me disseram por que eu não fazia o mesmo. Eu não quero me tornar um deles, né? A gente tem que ter princípios, né? Então, por que criticava? Ah, o Mazzaropi, os filmes dele são ruins, o filme dele não tem qualidade, o filme dele ele faz para ganhar dinheiro. Mas lógico, vai fazer filme para não ganhar dinheiro. Só quem faz com verba pública. A gente tem que fazer filme para dar certo. Então, Gramado, o que acontece? Gramado é uma cidade conhecida como pela hotelaria e a gastronomia fabulosa. Eu divulgo essa cidade sempre. Mas assim, ó, a gente não pediu um prato de almoço ou janta em restaurante nenhum de Gramado. A gente não pediu um leito para alguém dormir, alguns convidados da gente, nos hotéis de Gramado. Nenhum a gente não pediu, nada disso. A gente fez com o nosso esforço, com a nossa força de vontade. E eu não quis me promover com os pontos turísticos de Gramado. Então a gente fez uma cena no centro, que é na Praça das Etnias, que muita gente olha e não sabe onde é que é. Tem uma casa italiana, uma portuguesa e uma alemã. E esse filme se fala todos os sotaques. Esse filme eu tenho o sotaque gauchão, de fronteira mesmo, gaúcho autêntico, com linguajar autêntico. Eu tenho o sotaque caipira. Eu tenho o sotaque alemão, sotaque italiano, sotaque espanhol. Então, teve todos os sotaques. O meu filme não tem preconceito. E a gente gravou ali no centro, justamente representando a casa italiana, a portuguesa e a alemã. E a gente foi gravar a primeira vez, chegamos lá às 5h30 da manhã, madrugadão. E até as pessoas que iam participar desta cena acabaram não participando, porque mais uma vez entrou o que eu disse antes. Todas as dificuldades nos fizeram pensar e fazer ainda melhor do que seria se tivesse dado certo aquela vez.
A gente não pôde gravar, porque não abriu o sol até as 9 horas da manhã. A cerração tomou conta, né? A neblina. Marcamos para outra... Adiamos para outra época. Aí me surgiu a ideia de convidar André Damasceno, meu querido amigo e ídolo, um irmão, que eu admiro demais. O André Damasceno veio fazer um personagem que até então não tinha. E ele seria o prefeito da cidade que eu fui visitar, comprar mantimentos na história do filme. Mas o que acontece? Nós, às 3 horas da manhã, aqui em casa, a gente conversando, 3 horas da manhã, trocando ideia, nós resolvemos mudar tudo. Ao invés de ele ser o prefeito, ele ia ser o cara que não era prefeito. É o não prefeito, tudo é não. Para ser mais um louco solto no rincão dos loucos soltos. Ficou maravilhoso. Ficou melhor ainda do que ficaria na primeira vez, se tivesse dado certo. Viva as dificuldades. Se tu sabe onde é que é, por que tu tá me perguntando, cara? Não, enlouqueceu a criatura. Olha! A gente tinha montado o QG da parte técnica do filme lá no meu sítio, na linha 15. E lá no interior. E o Jorge montou tudo na cozinha. E aí o Jorge, o J.A. Fênix, da Fênix Records, montou tudo na cozinha. Porque a nossa cozinha lá, ela é grande e é tudo de vidro na volta. Então aquela natureza toda, que inspira muita gente, né? E ele montou tudo ali na cozinha, tá tudo certo, a gente montava cenas e coisa e tal, acordava lá, tomando um café, já olhando para aquela natureza e me lidando nos equipamentos e tal, muito bacana, muito lindo. E um dia eu cheguei lá e me deu um estalo, porque eu sempre tive um sexto sentido muito grande. O sexto sentido para mim é uma mediunidade, né? Eu acho que é isso mesmo. Os 5 primeiros sentidos até não tem, mas o sexto é muito forte. E aí me deu um estalo na cuca, eu disse, Jorge, vamos mudar tudo isso aqui, tira todas essas coisas daqui. Vamos esvaziar um quarto dentro de casa ali e vamos montar esse estúdio lá dentro de casa agora. O pessoal ficou meio assim, mas acataram, né? Todo mundo foi lá, arrancamos aquela cama fora, aqueles roupeiros, coisa arada, tudo pra fora, deixamos o quarto limpo, passamos o equipamento todo pra lá. Aquela noite deu um temporal, uma chuva arada e quebrou 2 telhas na cozinha, bem em cima onde estavam os equipamentos, já alagou tudo aquela mesa, onde estavam os equipamentos dele. E aí a gente ficou pensando, que coisa boa. Os nossos anjos nunca falham com a gente, né? Eles avisam a gente e dá tudo certo. Foi nossa sorte, poderia ter dado um trabalho muito grande, ter danificado os equipamentos, quem sabe até o que tinha sido feito de filme até ali. Antes eu falei sobre as dificuldades que a gente enfrentou, que às vezes tu encontra umas topeiras pela frente, porque tem gente que vou ter que contar, né? Tem gente que vem no mundo, parece que é só para fazer peso em rebo da terra e atrapalhar os outros que querem cruzar. Mas agora tem as pessoas do bem, as pessoas de luz, as pessoas iluminadas, pessoas que realmente fazem o bem por se sentir bem fazendo aquilo, como a gente costuma fazer pelos outros também. O Joel Correia, por exemplo, o Joel e a Denise é minha madrinha de casamento, e mesmo que não fosse, ela certamente faria tudo o que fez por a gente. O Joel e ela foram fundamentais, emprestaram o sítio deles pra gente ir lá, fizeram uma maior bagunça para montar o cenário do bar, que inclusive o Joel interpreta o João Ferpud lá, que é o dono do bar. Inclusive o Joel, além disso, ainda conseguiu vários objetos de cena que nos emprestou. A cena do banco que a gente fez com o Dionísio Costa foi tudo material que o Joel nos emprestou, máquina da datilografia, a máquina registradora, que depois nos presenteou ainda com a máquina ficou muito feliz, ganhou um presente fabuloso. Tudo, a gente carregou tudo aquele cenário na caminhonete, levamos para lá, para a igrejinha, para montar lá no sítio do pessoal da Casa Marcos, que eu agradeço de coração, nos cederam o sítio para a gente montar o cenário do banco. O Paulinho Mosquenha, aqui de Gramado, que nos ajudou muito, emprestou o sítio e a casa para a gente fazer a cena do Seu Delicado, a cena da Serenata, enfim, de fundamental importância, que sozinho a gente não consegue fazer nada. Teve uma pessoa fabulosa que me surgiu no caminho aí nesse filme, que foi o Vicente Ferrari, que é meu vizinho e amigo, era meu fã antigamente, comprava meus CDs e distribuía para as pessoas, então me ajudou no início de carreira, e hoje é meu amigo pessoal, meu irmão, que o Vicente, quando eu encontrei com ele, nossa senhora, clareou tudo na minha vida, na realização desse filme, porque o que eu precisasse, vai no Vicente, Micharia, que o Vicente ajuda. A maioria das cenas foi feita nas terras dele, sítio dele. O que não é dele, ele nos ajudou a conseguir, ou pelo menos tentou, lá no Seu Idalêncio, no Velho Casarão, que é
aberto ao público para visitação. Convido o pessoal que venha a Gramado, vai na Linha Bonita, visite o Velho Casarão, vocês vão se encantar com aquele povo maravilhoso, seu idalense, sua família, muito obrigado. Cunhado do Vicente Ferrari. O Vicente, então, foi uma pessoa assim, carregar uma carreta de boi rebocada na caminhonete dele. Fomos conseguir o ônibus para trabalhar nesse filme, um filme de época, sem datar época, com um ônibus original, 1929, do nosso amigo Alexandre Pimmel, que nos emprestou o ônibus, não nos cobrou um centavo de aluguel, e o Vicente, que guarda esse ônibus na garagem da casa dele, foi o motorista, convidado a ser o motorista do filme, do ônibus, no caso, no filme, e eu agradeço o Vicente por tudo, vou dizer tudo o que ele fez para nos ajudar, eu passo o filme todo aqui falando nisso. Então o Vicente Ferrari, entre tantas pessoas, tem muitas pessoas que nos ajudaram, cederam espaço, a Cris, como já falei, o Emerson, a casa deles, a gente foi lá, fez a maior bagunça, gravou dentro da casa, o Isaías de Melos e a Janaína nos emprestaram o seu sítio lá em Igrejinha, no interior lá também, para fazer a cena do baile. Agradeço demais, olha, foram lá, deixaram a gente tomar conta, fizemos e desfizemos no sítio deles, montamos cercas. O Isaías precisava de uma cerca aqui para nós se botar na cerca, foi lá, mandou fazer a cerca, ajudou nós, foi lá, participou do filme também. Então não tem como a gente não agradecer a Deus por ter essas pessoas no caminho da gente. A trilha sonora eu não podia usar música de outras pessoas. Tem tantas músicas, o Rio Grande do Sul é milionário, é milionário, José Rico, em músicas. E o Brasil todo, né? Tem tantos amigos, o Brasil inteiro, fabulosos, músicos, cantores, compositores. Só que eu não posso usar música de outros num filme independente. Eu não sei nem como é que funciona isso, como é que eu vou pagar direitos autorais. Não sei como funciona. Então eu não queria usar trabalho de ninguém. Então todas as músicas que tem são músicas minhas, que eu já tinha gravado cantando. Aí eu peguei, levei lá pro Oscarzinho e digo, Oscar, faz essas músicas com mais ritmo, um andamento mais forte e sem voz, eu não vou cantar essas músicas, vamos usar elas de trilha. E aí o Oscar, com aquela genialidade dele, com o Revair dos Santos, o Reva, deixaram muito melhor do que precisava. E aí o Joel Correia fez a gaita de botão. Aí depois a gente foi montar a trilha incidental, viemos aqui para casa, montamos o estúdio aqui em casa mesmo, na cidade. Aí veio o Joel para cá com a gaita dele. O Joel é fabuloso no que faz e brincou de executar o acordeão aqui, a gaita de botão, aliás, para fazer as trilhas. Aí o Oscarzinho, o Oscar Soares, meu querido amigo, irmão, veio para cá, trouxe violino, cavaquinho, gaita de boca, que ele nem tocava gaita de boca e toca gaita de boca nesse filme para fazer as trilhas incidentais. Aí então dava ali o roubo do coelho, a gente via o tempo, o Oscar via, já começava a criar aqui, pai, quando via tava pronto. Aí botava outro instrumento, guitarra, violão, cavaco, bandolim, banjo, piano, tudo. Veio pra cá e fez tudo. Depois o Joel veio e completou com a gaita. Então foi fabuloso, foi muito bacana. A trilha do filme ficou pra mim assim, ela superou o filme, a trilha, da capacidade que eles têm, o Joel e o Oscar. Duas pessoas fizeram a trilha incidental e com o Revair junto fizeram as músicas de estúdio. Maravilhoso, ficou muito bom, perfeito. As dublagens a gente teve que fazer de algumas cenas, algumas dublagens. A gente fez tudo aqui em casa. Não foram todas, foram algumas que a gente teve que fazer, porque dava algum barulho, alguma coisa, e atrapalhava o áudio, a gente teve que fazer de algumas cenas. Fizemos o pessoal da roça lá, o Paulinho Coque, que veio dublar, a Janadete dublou, o Bartira dublou, o Nédio Freitas, né, o barbudo farrista, o seu Delicado, veio dublar a voz dele aqui também. Alguns que precisou dublar, não foram muitas cenas, algumas até teria que ter dublado, a gente não dublou, acabou ficando assim, então enfim, ficou da melhor maneira possível que a gente pôde fazer esse filme, ele ficou. A gente deu o maior empenho com as armas que a gente tinha, a gente fez o melhor que pôde. Fechou. Não, a cena do baile é toda vez que tu envolve muita gente lá no baile, por exemplo, a gente precisava de várias
várias pontas agindo. Por exemplo, os músicos lá, eles estão atuando. Aí tem o bolicheiro aqui, as pessoas que estão na frente dele. Aí tem as pessoas que tem que sair para dançar. Aí tem as pessoas que estão aqui que tem que simular que estão bebendo a bebida. Aí as outras pessoas que estão dançando ali. Então, para onde a câmera aponta, tem que ter alguém se movimentando. Não pode estar olhando a cena acontecer. Tem que estar interagindo. Então, por isso foi um pouco mais difícil. Mas não que fosse difícil não. Acho que na hora que a gente está fazendo parece que é meio complicado. Depois que passa a gente vê que foi muito fácil de fazer. Então foi muito bacana, foi muito bom. E o Jorge aí, o J.A. Fênix sempre me dando uma ajuda, um apoio forte ali nas cenas e deu tudo certo. Isso, aí tu vai pro meio ali, entendeu? Tá. Eu me movimento pro meio. E você já ergue os pau. Eu vou de encontro a eles. Isso. Tá certo? Tá, perfeito. Segura aí. Cara de mal. Vamos. Ok, cortou. Mais um! Viva! Vamos gravar na linha nova aquela cena que eu tô fugindo do pessoal lá do baile e me encontro com a guria, com a mocinha. E aí o Pepeu Gonçalves também foi outra pessoa que nos ajudou demais nesse filme também. A gente precisava de alguma coisa, o Pepeu nos ajudava. E nos conseguiu esse sítio aí pra gente gravar lá em cima, no alto, que a gente gravou embaixo, aquele paredão de pedra muito lindo que tem, que aparece aqui inclusive. E aí nós fomos gravar lá em cima, bem na partezinha de cima, assim. E fomos pra lá já, uma cenazinha, uma ceninha de meia dúzia de frases, barbada de fazer, eu correndo, sem diálogo, depois só uma frasinha, eu e a Magra fazer, barbada, nós vamos lá e fazemos isso em meia hora. O Pepeu foi junto pra nós gravar, fomos num carro só e fomos lá, vamos ali, já voltamos. A Magra pegou 2 ou 3 garrafinhas de água só, 3 ou 4 bananas de lanche e fomos pra lá. E meu Deus do céu, foi uma dificuldade porque tava muito ruim, tinha chovido e é difícil o acesso. Nós tivemos que fazer um rally para chegar lá, nossa senhora, foi muito difícil para subir aquilo lá, o carro não ia, tinha que voltar, tentava 5, 6 vezes, e era poças de água, era açude no meio da estrada, e o Jorge desceu e disse, não, Micharia, pode vir, ô Micharia, pode vir, Micharico, o barro seco, nada, atolando até o joelho mais ou menos. Pensa numa dificuldade que foi para nós subir aquele morro. Aí o Pepeu ia na frente com a taquara para ver a profundidade da água que tinha na estrada. E a gente acelerava e entrava naquela água e chegava lá de a caminhonete. E na última, o excesso de confiança, na última poça d'água, no último açude que tinha no meio da estrada, chegando já no local onde a gente ia gravar, atolamos. Ali não teve como sair. E nós já caracterizados para filmar, eu e a Magra, roupa branca, inclusive, eu tava com a casaca, que a Magra chama de cartola, e ela tava com a roupa, o vestidinho, aquele clarinho, né? E aí, eu digo, então vamos fazer o seguinte, vamos lá gravar, vamos filmar primeiro, e depois a gente vê se desatola essa caminhonete, vê o que é que faz. E gravamos e viemos desatolar, foi uma dificuldade, nós ficamos das 3 da tarde até as 8h30, 9 horas da noite, já estava escurecendo, era inverno, frio, eu fiz uma fogueirinha, eles diziam, não faz fogo, não precisa. Conseguimos achar um local lá com muita dificuldade, onde pegou o telefone, Pepeu conseguiu ligar para alguém no centro de Gramado, para a pessoa ir lá com um trator para nos rebocar. Imagina a dificuldade. Enquanto isso, a gente catando pedra, tentando erguer, empurrar, puxar a caminhonete, não tinha maneira. E aquele meu foguinho foi aumentando, e o Pepeu, eu lembro que ele me disse, não faz fogo aí, isso pode ser perigoso. Eu digo, não, a gente vai cuidar o que vai fazer. É que está muito frio, úmido, a gente com os pés molhados, umidade, frio. Já todo mundo com fome, com sede, não tinha mais água, não tinha o que comer, escurecendo. 6 horas da tarde estava escuro, era inverno. E tinha os rastros de lobo, guará lá, a gente tudo preocupado que podia aparecer alguma fera lá, porque era pensa numa mata, uma coisa fabulosa, assim, que não foi poluída, intocável, não tem residência, não tem nada disso. E de repente estava o Pepeu dando voadeira nas árvores, lá derrubando a árvore inteira para botar no fogo lá, porque já não aguentava mais o frio, e escurecendo, e a gente tem fotos e algumas imagens aí daquela escuridão. Então, eram as 9 horas da noite, mais ou menos, chegou um trator lá para rebocar a gente, era tanta dificuldade que ele nos tirou para o lado, para frente, da onde a gente tinha que ir para gravar, e aí quando fui para voltar, não atolou de novo, tivemos que rebocar outra vez para poder sair. Foi um sofrimento na hora, foi muito complicado, frio, os pés molhados, todo mundo se resfriando lá naquela umidade, naquele banhado, todo mundo com fome, todo mundo com sede, mas foi fabuloso. O resultado foi surpreendente, foi bacana,
E foi muito prazeroso fazer. Não, e aí o seguinte, a gente, com toda essa dificuldade, com toda os atrapalhos que dava, né, que a gente sempre levava de bom humor, a gente pensando lá, teve uma hora que eu pensei, pô, a gente, dificuldade, lutando, além do gasto financeiro que tem, que é exorbitante, as dificuldades que todo mundo teve, se empenhou e batalhou para que tudo desse certo, e eu pensando, ainda vai ter gente que vai olhar e vai achar que não tá bom, ó. E ainda vai ter os piratas que vão fazer cópia para vender, porque eles não têm escrúpulo, né? E eu lembro que lá eu dei um recado, dá uma olhadinha aí, que eu falei, eu não lembro bem. Depois da filmagem toda, tá a nossa poçante atolada aí, ó. De certo, os piratas, quando for querer piratear nosso filme, vão ver isso aí, fiar das putas. A real é o seguinte aqui, galera. Caminhonete atolada. Com licença, mexe pra nós dar o detalhe no pneu. Com licença aí, com licença aí. Detalhe do pneu. Socadito no chão. Detalhe da caminhonete, entendeu? Tá bem estacionada, vocês podem até ver. Tá? Papelzinho de pedágio da Brita. Tá pago, deixa eu dar um close. Tá aí, tá pago. Tá? E é o seguinte, ó. Vou dar a morta aqui pra galera que tá nos assistindo nesse momento. Neste dia, mais ou menos 20 minutos antes de acontecer, nesse momento eu tô falando aqui, ó, nós vamos chegar lá embaixo e vai acontecer o quê? Vai faltar gasolina. Vai faltar gasolina, galera. Depois eu volto a gravar. Abraço. Esse filme levou 9 meses para ficar pronto, 9 meses de trabalho. Foi o tempo de uma gestação. Porque eu tinha minha agenda para cumprir também nesse período, não podia parar. E contando com o tempo, aqui em Gramado é complicado. Às vezes a pessoa podia vir para participar e o tempo não colaborava, às vezes a pessoa não podia vir e o tempo estava bom, então o tempo nos judiou demais aqui, o clima no caso. E 9 meses de trabalho, depois das edições, desenho de som, essa parte técnica toda que tem que ser feito, que as pessoas às vezes assistem o filme, às vezes nem se dão conta que é tudo feito isso, montagem, tudo que precisa ser feito para o filme ficar pronto. Feito? Feito. Sei que você faz cinema. A parte de capa do filme, por exemplo, a gente pegou uma moça, artista plástica, que fez tudo à mão, fizemos uma colagem de fotos, ela fez esse trabalho que ficou fabuloso, pintado à mão. Eu queria fazer como o Teixeirinha e o Mazzaropi faziam, as suas capas de filme. Inclusive essa moça, Ariane Cerveira, já não está entre nós, já foi chamada para o plano espiritual, e a gente dedica de coração todo esse trabalho, toda essa arte para ela, e agradecemos a ela, que foi um dos últimos trabalhos, se não o último, que ela fez, foi essa arte para a capa do nosso filme. Então a gente agradece ela ter dividido com a gente esse talento que Deus deu para ela nessa missão de curta passagem que ela teve por aqui. Foi muito bacana, o trabalho está perpetuado e está eternizado aí no filme da gente, então. E aí a gente foi em várias cidades, a gente foi passar esse filme, porque a gente custou para lançar em DVD, porque a gente fez esse filme para tentar ajudar as pessoas. A gente passou em várias cidades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, como um cinema mambembe, cidades que não tinha cinema. Era no clube, no CTG, no salão da igreja. A gente queria trabalhar para ajudar pessoas, para doar renda, para entidades assistenciais, a paz, enfim. A gente tentou. Só que os locais custam muito caro, sempre nos cobraram muito caro o aluguel. Muito caro o rádio, muito caro o jornal, muito caro a propaganda. Então dava muito barulho e pouco lucro. Então a gente não conseguiu o objetivo que a gente queria, que era angariar fundos com esse filme para doar para as entidades. E as entidades que a gente contatava, eles queriam ganhar tudo. Eles não queriam que a gente tirasse a parte de custos também, para pagar o pessoal que vai para montar equipamento, despesa de viagem, hotel, alimentação. Queriam 100% do lucro. Então a gente desistiu, desanimou. A gente às vezes quer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. A gente não pode dar quem não quer ajuda. Então, custou por isso. A gente recorreu a esse Brasil, foi sucesso de público em todos os lugares, média de 500, 600, 700 pessoas na maioria dos lugares que foi exibido o filme. Então a gente está muito feliz. E as pessoas sempre aplaudiam o filme no final. De vez em quando eu podia ir, eu ia assistir na minha cidade natal, Taquari, eu fui inclusive assistir, falar um pouquinho com o meu povo lá. E foi muito bacana, muito boa aceitação. Então a gente fez o que pôde, passou em todas as cidades, e agora então
tá passando aí para DVD para que as pessoas possam ter em casa, né? Os fãs e amigos da gente possam ter, e aí que eterniza a obra que nunca mais termina. Depois que esparrama, ninguém junta mais. Teus olhos me acutucaram, teus olhos me acutucaram. Te abispei no grão dos olhos e as bolas dos meus sartaram. Teus olhos me acutucaram, teus olhos me acutucaram. Te abispei no grão dos olhos e as bolas dos meus sartaram. Respeitem as casas de família, camba! Tropa de desocupado! Ah, mixaria! Eu não falei que o velho ia ficar louco? Ah!